Você já reparou que existem pessoas que parecem viver dentro de um campo emocional que se repete como se estivesse sempre atraindo o mesmo tipo de situação? Sabe, aquelas coisas, brigas, conflitos, coisas parecidas, histórias parecidas, pessoas com características parecidas. E tudo isso parece que gera uma dificuldade que elas também já esperavam. É quase como se houvesse um fio invisível costurando certos acontecimentos entre si na vida dessa pessoa. É claro, muita gente atribui isso ao destino, outras ao azar, algumas à questão espiritual, mas existe uma curiosidade, algo fascinante por trás de tudo isso na vida dessa pessoa. A energia emocional que ela carrega influencia não só o que ela sente, mas o que ela enxerga. Existe um comportamento que interfere drasticamente nesse campo emocional. Sabe o que é? Crítica. Não aquela crítica que orienta, que guia, que ajuda, mas a crítica automática, aquela impulsiva, que surge antes mesmo de que você perceba que está prestes a falar. A crítica nasce como um reflexo, não como uma escolha. Ela geralmente aponta uma falha, um defeito, um exagero, um incômodo. E às vezes não é no outro. Então preste muita atenção nisso. A crítica é um hábito. E além de um hábito, é também um ambiente. Preste atenção nisso. Ela é um jeito de estar no mundo. E acaba sendo, inclusive, uma vibração. Mas talvez você pense, eu não sou uma pessoa que critica. Pelo menos não tanto assim. Ou talvez você realmente nem perceba quando está criticando. Porque a crítica, ela não surge apenas em grandes declarações ou opiniões mais duras. Ela aparece nas pequenas reações automáticas do dia a dia que você, eu, muitas vezes fazemos sem perceber. Nos comentários que parecem normais, inofensivos, às vezes apenas sinceros. Por isso, antes de criticar, vale um olhar com honestidade para os detalhes do nosso dia. Muitas vezes você critica achando que só está comentando ou que alguém tem que falar isso. Ou era inevitável. Então, se alguém tinha que falar, posso ser eu. Mas na verdade, esses pequenos comentários são justamente os que mais moldam a nossa vibração. Então, eu quero passar para vocês alguns exemplos comuns para você perceber se você está criticando demais ou não, se já virou uma vibração para você. Exemplos simples que você já viveu ou você tem vivido sem perceber que esse hábito está drenando a sua energia e contraindo o seu campo emocional. Olha só um exemplo. Quando alguém está dirigindo devagar na sua frente, aí seu pensamento, a sua fala é: meu Deus, que pessoa lerda. Ou quando você vê alguém fazendo algo diferente do que você faria, e aí pensa ou comenta: como é que consegue ser tão sem noção assim? Se fosse eu. Outro exemplo, esse aqui bem comum.
Quando você olha alguém com tatuagem, piercing, cabelo pintado, qualquer coisa diferente daquilo que você é, você pensa, esse aí gosta de aparecer. Você percebe? A crítica, muitas vezes, não aparece com a intenção de machucar. Ela surge como um hábito, muitas vezes, carregado, inclusive, de preconceito. Ela surge como um reflexo. Surge porque você viu outras pessoas fazendo isso a vida inteira. É mais uma crença que a gente carrega sem perceber. E pode parecer normal. Você nem se dá conta muitas vezes. Mas o impacto vibracional disso na sua vida é tremendo. Essas pequenas frases, essas reações aparentemente inofensivas, são justamente as que mais envenenam o seu campo emocional, o seu campo vibracional. Não porque você pecou, não é isso. Não porque você é mau, não é isso. Mas porque você está colocando microvias de julgamento, criando uma sensação interna de severidade, peso, irritação, dureza, julgamento, de ego. E é claro, tudo isso vai gerar para você um cansaço emocional. Você provavelmente vai ficar sem paciência, vai inclusive ser mais rígido com você, porque você começa a criticar também você. Você vai ter dificuldades de relaxar. E quando a crítica passa a ser o seu modo padrão de reagir, ela constrói dentro de você um clima específico, uma espécie de atmosfera psicológica que cobre até as coisas que não têm relação nenhuma com o que foi dito. Eu tenho que criticar, eu preciso criticar. E aí você fica mais pesado, sem saber por quê. Fica irritado com pequenos detalhes, se desgasta com coisas que antes eram simples. E quando vê, você está vivendo um estado tenso, que parece normal, mas não é. E criticar vira um esporte. Você critica tudo e todos, como se você pudesse fazer sempre melhor. O fascinante é que a crítica geralmente nasce muito antes da gente se dar conta. Ela é aprendida por observação, como eu falei para você. Nós crescemos ouvindo comentários duros, julgamentos rápidos, risadas às custas de outra pessoa, comparações que machucam, opiniões que nunca foram pedidas. E sem perceber, vamos absorvendo esse modelo como se fosse algo certo, algo natural. E quando nos tornamos adultos, a gente só repete, sem questionar, sem pensar. A gente só reproduz a voz que ouvimos. E de certa forma, repetimos o mesmo tipo de ambiente emocional que um dia nos feriu. Aqui no consultório, muitas vezes, as pessoas indicam alguém para fazer terapia. Mas muitas vezes o problema, a crítica está nela. E a crítica é, na maior parte das vezes, um reflexo silencioso de uma dor que ainda não foi reconhecida, porque está voltada para o outro. A crítica nasce de pontos sensíveis dentro de nós, de feridas que não soubemos curar, de inseguranças que tentamos esconder e de histórias antigas que estão por trás das nossas reações. Criticar é muitas vezes a forma inconsciente que encontramos de aliviar, mesmo que por um segundo, a pressão do que
não queremos encarar dentro de nós mesmos. E se você já ouviu sobre isso, sabe que existe uma sabedoria profunda em uma frase muito repetida para quem busca por conhecimento, autoconhecimento. O que vemos no outro é muitas vezes o que precisamos ajustar, corrigir em nós mesmos. Mas é difícil. Quando se trata de nós, é difícil. Porque a gente aprendeu a olhar para fora e não para dentro. Mas veja, isso não significa que você seja igual à pessoa que critica, não é isso? Significa que aquilo que te incomoda, aquilo que te irrita, aquilo que desperta julgamento em você, aponta para um lugar interior que ainda está pedindo a sua atenção. O outro se torna um espelho. Veja isso. Não para te punir, mas para te mostrar onde há trabalho emocional a ser feito, a ser corrigido. Às vezes, o que criticamos no outro revela coisas como, olha só, o medo que evitamos admitir, a insegurança que tentamos esconder, o comportamento que nos condena, mas repetimos, o limite que nunca aprendemos a impor, o padrão que carregamos sem perceber, ou até mesmo a dor que fingimos que não sentimos mais. As pessoas mais críticas que você conhece, raramente, são felizes. Dificilmente vão ser as mais felizes. Elas vão parecer para você mais duras por fora e também por dentro, porque por dentro carregam tensão, insegurança. São pessoas que se auto-sabotam. Elas têm dificuldade para relaxar, medo de errar, exigências impossíveis. Veja, só para você ter um exemplo, a crítica é como uma armadura. Sabe aquelas armaduras medievais? Pois é, pesada, rígida, cansativa. E toda armadura, quando usada por muito tempo, causa feridas. Agora imagine viver sempre assim, décadas assim, com cada comentário ácido, colocando para fora e ao mesmo tempo para dentro. Como se fossem pequenas pedras na mochila que você carrega diariamente. Pedras que começam a pesar mais e mais, que atraem, que doem. A crítica cria um tipo de ruído interno que impede a clareza. Ele te afasta principalmente da intuição, te afasta da criatividade, te afasta do relacionamento com outras pessoas, porque você vai focar sempre no erro. Ela coloca você no estado, melhor dizendo, de tensão tão constante que você sequer se dá conta que está vivendo contraído, que está tendo esse peso. E aqui vai mais um ponto curioso. A crítica não é sobre o mundo. Perceba isso. A crítica não é sobre o mundo, é sobre o seu estado emocional. Você pode colocar 5 pessoas diferentes diante de uma mesma situação, tá? Você pode testar isso. 5 pessoas diferentes. Uma vai criticar, outra vai rir, outra vai ajudar, outra vai ignorar, outra vai compreender. Veja, 5 reações diferentes para a mesma situação. O que na verdade interfere isso? O que na verdade está moldando esse resultado? O estado interno. O que a pessoa carrega dentro de si. É por isso que a pessoa que carrega a crítica, ela vai se prejudicando cada vez mais, porque ela se torna um filtro através do qual
ela interpreta tudo da forma mais negativa possível. Tudo vai parecer ameaça. Tudo vai parecer ter algum tipo de defeito. E perfeição é algo que eu sempre digo que com perfeição você busca no próximo passo. Mas se você está sempre criticando, imagine. A crítica, ela diminui a sua capacidade de ver possibilidades. Ela fecha portas dentro da sua mente, antes que essas portas possam se abrir para o lado de fora. Ouça com atenção o que eu estou falando para você. Porque quem se torna muito crítico dificilmente vai ser uma pessoa que consegue ver o melhor das coisas, o lado bom da vida. Porque ela precisa de algo para exercer a crítica. É por isso que muitas pessoas elas têm dificuldade de prosperar, de atrair coisas melhores, de alcançar metas, de viver relacionamentos mais harmoniosos. E olha só, não é porque elas não são capazes, não é isso. Elas são capazes sim. Não é porque falta sorte, não é porque carregam azar, nada disso. Tem a ver com a emoção que ela carrega, o campo emocional que ela carrega. A crítica é julgamento. Então, se você busca expansão, se você busca realmente ir além, você não pode viver nessa vibração. Você não pode simplesmente aceitar, conviver, perceber críticas no seu dia a dia. Olha só. Existe uma saída, um caminho, certo? E ela começa com uma escolha simples. Observação, certo? Não no outro, mas comece a se observar antes de reagir. Tente controlar a sua reação. Tente observar os seus impulsos antes de qualquer fala. Observar a sua emoção antes de lançar uma crítica, um julgamento. Faça isso. Pare um dia e faça isso para você perceber quantas vezes você ia criticar. Porque na observação da crítica, ela perde a força. Essa observação vai criar espaço para você transformar o que você deseja. Quando você percebe que, por exemplo, quando você percebe que está prestes a criticar e de repente respira um pouquinho por um instante, automaticamente algo diferente acontece dentro de você. O comentário que você vai fazer perde a urgência, a emoção diminui, a rigidez cede. Porque toda crítica no final é algo ruim. Certo? Sim, é ruim. E parar com coisas que se tornam rotina não é algo fácil, mas é possível. Você começa a observar seus pensamentos e você constrói um bloqueio contra a crítica. E quando você substitui a crítica por compreensão, não é que você esteja defendendo alguém, não é isso. Você está se defendendo, está se protegendo de carregar um peso que não é seu. Está limpando as suas emoções. Está limpando uma herança maldita que muitas vezes você carregou de outra pessoa, está carregando de outra pessoa. Você está cuidando do seu campo vibracional. Eu sei que provavelmente você gosta muito de ler comentários nas redes sociais, YouTube, Instagram, e dificilmente você não vai ver o comentário e talvez aquele que mais chame a sua atenção, que mais roube a sua vibração, seja uma crítica.
Porque o negativo tende a te prender. O negativo acaba te atraindo. E você muitas vezes consome aquilo também de forma negativa. Mesmo querendo defender alguma coisa, um ponto seu, ou querendo apoiar, na verdade é uma crítica. Na verdade é uma construção sobre algo que alguém falou ou algo que alguém fez. E essa pessoa pode errar. E essa pessoa pode não ser aquilo que você esperava. E está tudo bem. Não tem a ver com os outros. O que você vê nos outros, quando essa frase é falada para você, o que você vê nos outros tem em você, deve corrigir em você, tem a ver com você. Você olha, vê que precisa corrigir, volta-se para você e melhora. Você passa a ser uma pessoa mais receptiva, mais compreensiva, uma pessoa com mais amor, uma pessoa com mais gratidão, com uma energia mais limpa. E você sabe, tudo isso que eu falei agora vai atrair para você aquilo que você deseja, aquilo que você merece. Porque, como eu falei, uma pessoa que está sempre criticando não encontra felicidade. Pessoas que vivem menos na crítica e mais na presença são diferentes. Elas têm um brilho próprio. É como se houvesse algo, um campo, através delas, que facilita a vida. As conversas fluem, as portas se abrem. É algo leve, é algo gostoso estar com uma pessoa assim. Qualquer pessoa gosta de uma pessoa que não é tão criteriosa com críticas. E a vida sempre vai devolver aquilo que você está emanando. Sabe aquela passagem que Jesus evita apedrejar a mulher acusada? Sabe? Ele fala o seguinte: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não tem a ver com ética. É alerta vibracional. É olhar para dentro de si. É perceber: quem sou eu? Será que eu sou tão santo assim para apontar alguém? A frequência que você ocupa se torna a frequência que você vive. Cada pedra que você ergue para atingir alguém, você vai receber de volta. É como se a intenção da pedra, né, ficasse presa na mão de quem levanta, sabe? A pessoa muitas vezes segura algo com tanta força para jogar e quando joga, ficou a impressão aqui, ó. Isso é lei vibracional pura. Se você vibra dureza, o mundo te devolve dureza. Se você vibra acusação, o mundo te devolve acusação. Se você vibra intolerância, você começa a enxergar o mundo através da lente da intolerância. Você que estuda a lei da atração sabe, a lei da atração não responde ao que você fala que deseja, mas ao seu estado emocional, à sua vibração, ao que você sustenta quando ninguém está te olhando. Quando você critica alguém, mesmo que pareça algo pequeno, inofensivo, você cria uma vibração de contração que se espalha por todo o seu campo. Essa vibração diz à vida: eu estou com defeito. Eu estou encontrando falha. Eu estou vibrando falta. E a vida responde trazendo mais do mesmo. Quando você escolhe a compreensão, como eu falei para você, compreensão, amor, solidariedade, você envia outra mensagem. Eu permito o aprendizado, eu permito a leveza, eu permito o crescimento, eu entendo o outro. E a vida responde abrindo caminhos, oferecendo encontros, aproximando oportunidades que combinam com essa frequência, com essa expansão. É por isso que pessoas compreensivas têm uma vida que parece fluir,
Perceba isso. Não é porque essa pessoa é perfeita, ou porque ela não tem problema, ou porque ela não tem dificuldade, nada disso. Mas porque essas pessoas não se colocam na vibração que deixa ela rígida, que bloqueia a sua jornada. Outra passagem bíblica lá em Mateus explica que uma boa árvore produz bons frutos, enquanto uma árvore ruim produz frutos ruins. E não é possível o contrário. Você entende o que eu estou falando para você? Você entende que a crítica é uma semente de espinho e a compreensão é uma semente para florescer? Que se você carrega crítica, se você continua fazendo crítica no seu dia a dia, mesmo que pequenas, você está bloqueando a sua vibração? As pessoas muitas vezes querem tanta coisa, desejam tanta coisa, mas muitas vezes elas buscam algo novo sem mudança. É possível isso? Você alcançar algo novo fazendo a mesma coisa? Sendo a mesma coisa? Acho que não. Entenda o que eu estou falando para você. Entenda. Aqui não é questão de crítica, né? Não é questão de eu te criticar, porque eu sei muito bem que aquilo que eu estou jogando para você aí está voltando para mim aqui. Eu sei disso. Eu estudo, trabalho isso, certo? Não sou perfeito. Não sou perfeito. Muitas vezes caio, muitas vezes subo um pouquinho, e o equilíbrio é o correto. Então, eu me pego muitas vezes, sim, lançando uma crítica, mas tenho feito este exercício, porque eu quero meu campo cada vez mais elevado, mais próspero. E eu sei que toda mudança passa sim por uma transformação. Bom, se você deseja realmente se livrar de críticas, entender talvez porque você critica tanto, da onde veio esse perfil de críticas, eu te convido a acessar o link na descrição e agendar a sua sessão de terapia comigo para conhecer coisas que eu tenho certeza você nem faz ideia que estão aí rodando no piloto automático dentro da sua mente. Paradigmas, crenças limitantes e coisas que muitas vezes carregamos, traumas, marcas emocionais que nos bloqueiam sem perceber. Eu te agradeço, espero que você comece o seu exercício para parar com críticas de uma vez e mais do que isso, eu espero que a sua vida flua em prosperidade e abundância. Gratidão. É você que faz este canal crescer e eu te agradeço por isso. Gratidão.